Tá. Tudo indo bem, tudo trabalhando, até que... Tudo indo bem. 2014 perdi minha mãe, né? Mas já tá velhinha já, né? Já tava com 92 anos, foi uma morte natural, uma morte bonita, morreu dormindo, perdi minha mãe. E nesse mesmo ano, meu marido estava com dificuldade de pagar a casa, né? E aí ele conseguiu uma transferência e abriu uma loja dessa rede de loja e abriu em Porto Rico. A primeira loja em Porto Rico, fora dos Estados Unidos, né? Território americano, mas fora dos Estados Unidos. E meu marido foi convidado para ajudar a inaugurar essa loja e trabalhar lá. Deixa eu só aproveitar esse gancho rapidinho, desculpa, porque você falou assim, a gente estava com dificuldade, porque eu passei por dificuldade de pagar casa também aqui, né? Mas eles já viam o porquê, se ele estava trabalhando, porque aqui no canal Perguntas eu gosto de educar as pessoas também. Isso aqui é mais para a gente educar, né? Você conta a tua história e as pessoas aprendem com a sua história, com os seus erros e com as coisas boas que vocês fizeram. Quando fala assim, a gente não estava aguentando pagar, foi por quê? Porque entrou em outras dívidas ou porque ficou refinanciando a casa para ir viajar e depois ficou muito alta a conta? Ou aconteceu alguma... Por que não aguentou pagar? Porque refinanciou aquela vez que eu te contei, não mais. Mas a casa era um valor um pouco alto para ele, e na época ele trabalhava com vendas, então se ele não vendia, ele não ganhava. Entendi. Exato, ele vendia sapato masculino ainda, se ainda é sapato feminino, ainda sai um pouco mais que o sapato masculino. Então ele dependia de comissão para poder... Entendi. Exato. Exato, e eu ganhava muito pouco pela roupa, eu ganhava $1,25 por cada roupa. Então, o mês que eu estava lucrando, eu tirava $180 por mês. Não dava para nada. Nossa, era bem pouquinho mesmo. Muito pouco, muito pouco. Você procurou fazer outras coisas? Não dava, com uma criança pequena. Eu morava num lugar que não passava ônibus. Era um lugar histórico, um bebê pequeno, não dava para sair trabalhar, deixar meu filho com alguém, aí eu ia ter que pagar, que babysitter é muito caro, acabava não compensando para mim. Entendi. Né? E aí, então, aí abriu Porto Rico essa loja. Abriu Porto Rico e coincidiu que não dava para pagar a casa, ele falou, vou entregar a casa para o banco, né? Essa é a forma que... E o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha, vendi minhas coisas, o que eu não vendi eu doei, minhas amigas levaram, fiz o máximo de dinheiro que eu podia fazer, né, para poder ir para Porto Rico, né? Consegui $3 mil e fomos com nossas roupas e algumas coisas pessoais. Cheguei lá em Porto Rico, eu, meu filho e meu marido, e 2 malas cada um, né? Qual a idade do teu bebê na época? Na época, meu filho tinha uns 5, 6 aninhos. Entendi. Era pequenininho. Aí você foi para onde? Qual lugar de Porto Rico? Eu conheço Porto Rico. Eu fui para Carolina. Carolina. Tá, e aí a ideia era, ele ia fazer a mesma coisa que ele fazia na loja na Califórnia, só que em Porto Rico. Só que em Porto Rico e sendo gerente, sendo chefe de lá. Tava ganhando bem, só que um mês depois meu filho começou a ficar doente em Porto Rico. Meu filho tem asma. Tadinho. E começou a ficar muito mal mesmo, levava no médico, não melhorava. Aí, um ano depois, quase um ano depois que a gente chegou lá, meu filho foi internado muito grave, com asma, com bronquite, com pneumonia, dos 2 pulmões. Porque o ar lá é o quê? É muito seco, muito úmido? Não, é extremamente úmido, extremamente úmido. A ilha lá é muito úmida. Então, isso prejudicou muito a saúde dele. E o médico chamou meu marido e falou, olha, se vocês querem uma vida boa para o seu filho, tira ele daqui. Nossa. Meu marido não podia largar tudo e voltar para cá. O dilema, eu não podia voltar para a Califórnia porque eu já não tinha casa. Minha sogra morava já no mobile home, ela é divorciada do meu sogro. O único que tinha casa era meu sogro. Ele é casado novamente com uma senhora,
Meu marido ligou pro meu sogro e falou, olha, ele não pode mais ficar aqui, o médico disse que se ele continuasse mais um mês aqui, ele ia agravar a situação, não ia estar muito bem vivendo aqui, e a Rita precisa voltar com o Noah. E meu sogro falou, então fala para ela vir morar aqui com a gente, né? Voltei com meu filho, com 2 bagagens, com uma cachorrinha, né, que eu tinha adotado em Porto Rico,